Sabia que o custo da universidade de seu filho ou de um mestrado ou doutorado nos Estados Unidos pode ser reduzido em aproximadamente 75% se você se classificar para o In-State Tuition? Eu sou Priscila, da USA UCAN. Todos os dias trazemos informações para você se mudar para os Estados Unidos, economizando tempo e dinheiro. Então, não esquece de nos seguir. Você já sabe que as universidades dos Estados Unidos são conhecidas por sua excelência, mas também por seus altos custos. Mas o que talvez você ainda não saiba é que a diferença entre o in-state tuition e o out-of-state tuition pode reduzir significativamente esses custos. Então, bora entender essa diferença e como você faz para se classificar para o in-state tuition. E o que é isso? Nos Estados Unidos, as universidades públicas diferenciam a mensalidade do estudante com base no domicílio dele. In-state tuition é uma mensalidade reduzida em aproximadamente 75%, oferecida a estudantes que são residentes do estado onde a universidade está localizada. Out of state é uma mensalidade mais elevada cobrada de estudantes de outros estados. Essa diferença existe porque universidades públicas recebem subsídios estaduais para financiar a educação dos residentes locais. Então, bora fazer um comparativo de custos em alguns estados. Vamos começar pela Flórida. Na University of Florida, o in-state tuition é em torno de 6 mil por ano e o out-of-state é em torno de 29 mil por ano. No estado de Massachusetts, na University of Massachusetts Amherst, o in-state tuition é em torno de 17 mil por ano e o out-of-state é em torno de 36 mil por ano. No Texas, na University of Texas em Austin, o in-state tuition é em torno de 12 mil por ano e o out-of-state é em torno de 40 mil por ano. Na Califórnia, na University of California em Berkeley, o in-state tuition é em torno de 14 mil por ano, enquanto o out-of-state tuition é em torno de 44 mil por ano. Na Carolina do Norte, na University of North Carolina em Chapel Hill, a in-state tuition é em torno de 9 mil por ano, e já o out-of-state tuition é 36 mil por ano. As universidades de prestígio como Stanford, MIT e Harvard geralmente não diferenciam entre in-state e out-of-state tuition. Isso ocorre porque, sendo privadas, não recebem subsídios estaduais. Por exemplo, a Harvard University custa em torno de 52 mil por ano para todos os estudantes. A Stanford University custa em torno de 56 mil por ano para todos os estudantes. Essas universidades focam em oferecer ajuda financeira baseada na necessidade dos estudantes ou bolsas de mérito baseadas nas notas do estudante, independente de sua origem estadual. Uma boa estratégia para reduzir custos é estabelecer residência no estado em que seu filho pretende estudar. Alguns estudantes optam por se mudar para o estado da universidade com antecedência para estabelecer residência e se qualificar para a in-state tuition. E quais são os requisitos para obter in-state tuition? Para se qualificar em uma universidade pública, a maioria dos estados exige que o estudante comprove residência no estado por um período determinado, geralmente um ano antes do início das aulas. Os critérios geralmente são os seguintes: residência física, morar no estado por pelo menos 12 meses consecutivos antes do início do semestre. Intenção de residência permanente, muitas vezes demonstrada através de documentos como carteira de motorista do Estado, registro de eleitor e declaração de imposto de renda estadual. Independência financeira. Em alguns casos, especialmente para quem tem menos de 24 anos, é necessário demonstrar independência financeira dos pais, que não devem residir em outro Estado. E agora vou dar algumas dicas para maximizar as chances de conseguir in-state tuition. Pesquise. Cada estado e universidade pode ter políticas diferentes. Visite os sites e entre em contato com os escritórios de admissão para obter informações específicas. Documente cuidadosamente seu tempo de residência. Mantenha registros de todos os documentos que comprovam sua residência e atividades no estado. Tem algumas exceções e oportunidades para estudantes internacionais. Embora a maioria dos estudantes internacionais seja geralmente inelegível para in-state tuition devido ao seu status de não residente, existem várias exceções e programas que permitem acesso a essas mensalidades mais baixas. Reciprocidade educacional e acordos. Alguns estados têm acordos de reciprocidade com outros estados ou países, permitindo que estudantes paguem mensalidades reduzidas. Por exemplo, o programa WUE, Western Undergraduate Exchange, permite que estudantes de estados do oeste dos Estados Unidos paguem não mais do que 150% da in-state tuition dos estados do consórcio. Bolsas de estudo que oferecem waivers de in-state tuition. Algumas universidades oferecem essas bolsas para atrair estudantes internacionais.
Programas específicos para graduados. Programas de pós-graduação, como pesquisa ou assistência de ensino, frequentemente oferecem in-state tuition para ex-alunos como parte do pacote de financiamento. Vamos ver alguns exemplos de programas que oferecem in-state tuition para estudantes internacionais. Texas A&M University oferece waivers de out-of-state tuition para estudantes internacionais que recebem bolsas de estudo de pelo menos $1.000 por ano. University of Virginia fornece in-state tuition para estudantes que se qualificam para certas bolsas de assistência de pesquisa ou ensino. A University of Central Florida, UCF, oferece a Latin American and Caribbean Scholarship, que permite que os estudantes dessas regiões que se qualificam para a bolsa paguem a in-state tuition como se fossem residentes do estado. Para ser elegível, é preciso ser um cidadão e residente de um país da América Latina ou do Caribe, excluindo Porto Rico, ser admitido em um programa de graduação ou pós-graduação na UCF após completar o UCF Global Intensive English Program e manter um status de visto elegível. Mas essa bolsa só é válida por 2 semestres, não pode ser usada no verão e não é renovável. Então, nesse caso, após os 2 semestres, o estudante internacional volta a pagar o out-of-state tuition. A FIU oferece a Undergraduate International Student Scholarship, que é uma bolsa que cobre uma parte da diferença entre in-state e out-of-state tuition para estudantes internacionais de graduação que demonstram excelência acadêmica. O Good Neighbor Scholarship Program é oferecido pelo estado do Texas. Esse programa dá um ano de mensalidade para estudantes dos países da América do Sul e Central estudarem em universidades públicas texanas. Depois de um ano, eles passam a pagar o out-of-state tuition. Aproveitar essas bolsas pode significar uma economia nos custos de educação e uma oportunidade para obter uma experiência educacional nos Estados Unidos. Entender as distinções entre in-state e out-of-state tuition e como elas se aplicam a diferentes tipos de universidades e estados pode influenciar na sua escolha de onde morar nos Estados Unidos e reduzir os custos com a educação de seus filhos. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa dessa informação.